De hábitos milionários de Napoleão Hill. Hoje a gente vai falar de autoconfiança, o primeiro passo, ou tudo ou nada. E a gente tem que fazer uma autoanálise. A crítica, quando ela é inteligente, ela é aperfeiçoa. Por quê? Um dos medos que foi falado nos vídeos anteriores é sobre o medo da crítica. Isso paralisa. Às vezes a pessoa tem uma ideia genial, mas recebe uma crítica, é um banho de água fria e ela já desiste do projeto dela. Então, assim, pensa, críticas. Se a crítica for inteligente, ela é interessante e a gente pode se aperfeiçoar com ela. Isso é uma coisa minha, tá? Eu anoto para não esquecer. Eu tenho 3 princípios na minha vida. Eu só discuto com pessoas mais inteligentes do que eu, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa. 2, por mais difícil que sejam os desafios, engole o choro e aprenda algo com eles. Porque senão, gente, ficar no vitimismo, você se procrastina. 3, emprego a gente troca, princípio não. Então, a gente tem que remover as limitações impostas. No emprego anterior, eu tinha um senso de gratidão, parecia assim, só pelo fato da pessoa me dar uma oportunidade, eu tinha que engolir tudo que ela fazia de ruim para mim, eu não poderia dizer não, porque ela também fazia algumas coisas psicológicas comigo. Ninguém queria você na sua equipe, eu te dei uma oportunidade. Então, ela só estava alimentando aquela obediência, sabe? Aquele princípio assim, de eu tinha que retribuir. E na verdade tinha outras coisas. Quando eu fui entender sobre essa situação, eu percebi assim, peraí, não é um favor. Eu passei por um processo seletivo. Não tá satisfeito? Manda embora. Mas espera aí, eu não sou um vaso de planta que simplesmente você enjoou e troca de lugar. E é difícil, a gente tem que remover essas limitações impostas. E aí aí ele fala algumas coisas, entrando no que ele fala assim, o desistente nunca vence o vendedor. O desistente nunca vence e o vencedor nunca desiste. Vou repetir de novo. O desistente nunca vence e o vencedor nunca desiste. Então aí eu quero que você pense, quantos projetos, quantas ideias você teve por causa dos outros, você nem tentou, por causa dos outros, você desistiu. Direcionar a mente para suas escolhas. O tempo pode transformar feridas do coração e frustrações da rotina diária em coragem, resistência e compreensão. Cada dia deve trazer uma tranquilidade maior. Caso contrário, precisa de reavaliação. Hábitos, pensamentos se tornam padrões e atuação. Então, ou seja, problema a gente vai sempre ter. Sofrimento a gente vai sempre ter. Mas qual é a questão? Qual é a forma que eu vou lidar com eles? Então, a tendência, conforme a gente vai expandindo a consciência, é sofrer menos. É o impacto, né? Sofrer menos. Então, eu brinco com o meu chefe. Eu falo assim, olha, você percebeu que eu tenho crise de choro, às vezes, quando eu tô sob muito estresse. Mas isso é um mecanismo que meu corpo criou para não ter uma crise neurológica. Então, só que eu brinco com ele que eu falo assim, você reparou que agora eu às vezes eu choro, mas eu só choro 2 minutos? É uma coisa muito rápida. Então eu descarrego a minha adrenalina e depois eu volto a atuar, trabalho normalmente. Falei, olha que interessante, né? Então assim, você não vai deixar de ter problema, né? Você não vai. Mas você vai se readaptando a diminuir o impacto. Então assim, a única coisa que é indefinido e limitado, o tempo, a morte, tá? Então, os segredos, ele estudou, Napoleão Hill, gente, nesse livro, Os Hábitos Milionários, ele estudou os segredos por trás das maiores fortunas do mundo. Então, tudo começou na vida dele, né, com o Andrew Carnegie, entrevista para uma revista de Bob Taylor. Então, era uma coisa que ia durar 3 horas, acabou durando 3 dias,
que acabou durando depois desses 3 dias que Andrew Kennedy cedeu para ele falou assim: eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro, mas eu vou te ensinar a entender os fracassados para você não cometer o mesmo erro e entender todas as pessoas que fizeram sucesso. O que elas tinham em comum? Só que isso vai exigir de você. E ele falou assim: você vai precisar mais ou menos de 20 anos de estudo, só que é o seguinte, eu não vou te pagar nada. E Andrew Kennedy estava cronometrando esse tempo de resposta. Se em 30 segundos ele demorasse demais para pensar, ele não ia se dedicar para ensinar a Napoleão tudo que ele aprendeu e se transformou num codificador da lei do sucesso. Então ele tinha e ele incrivelmente respondeu dentro desses 30 segundos. E aí tem uma história de uma fábrica que o cara pegou 100 pessoas. E aí ele falou assim, ó, desses 100 pessoas, é o seguinte, ele escolheu 100 colaboradores, e ele falou assim, eu vou pegar 30 pessoas de vocês, e eu vou pegar, vocês vão ter que decidir nessa fábrica quem topa, depois do expediente, para o administrativo, para compreender algumas coisas, aprender uma nova função, só que você não vai ganhar nada, você vai ganhar conhecimento. Mas só 23 aceitaram. Só, na lata. Não, eu topo. 30, fora os que recusaram, né? Tô falando isso pra conta fechar. 30 deles foram pra casa e no dia seguinte procurou ele. Olha, eu conversei com a minha esposa e agora eu acho que eu vou tentar. Ele falou, não. Agora não dá mais. A minha proposta era pra você me dar uma resposta naquele momento. Então, você não tem um senso crítico de decisão rápida. E você precisa pensar por si só. Então, infelizmente, você foi para casa, não me deu um retorno. Você não seguiu com uma regra principal, foi consultar sua esposa. Então, sua esposa acha, mas não é você. Porque se fosse você teria tomado uma decisão na hora. Então, tomar decisões rápidas também faz parte da fórmula de sucesso. Então, quando alguém precisa muito de algo, ninguém ajuda. Mas quando alguém supera as dificuldades, consegue reconhecimento e não precisa mais de ajuda. Aí todo mundo quer entender por quê, né? Nossa, como... Eu conheço uma pessoa que faz muito sucesso no YouTube, e outras pessoas me perguntaram como ele conseguiu. Ué, quando ele não tinha ninguém, você não procurou ele para ajudar. Agora que você quer subir seu canal, você quer a ajuda dele, né? É muito triste isso, né? A pessoa é lembrada só para passar a fórmula mágica, né? Então, assim, venda. Olha como a gente tem que fazer um cálculo do tempo para a gente não negligenciar. Hoje, a gente às vezes trabalha demais para ter pouco retorno. E ele fala assim, o tempo, você tem que vender 90% do seu tempo. Então, 90% do seu tempo que você está vendendo, ele tem que trazer lucro. Você está vendendo. Então, você está numa negociação, vai te trazer lucro? Você está numa reunião, aquilo vai te trazer lucro? E 10% você doa. Se for o contrário, é negligência. Presta bem atenção como é que essa fórmula está invertida nos dias de hoje. Então, o orçamento. Dedicar um tempo para as coisas que você quer na vida. Paciência para analisar seus fracassos. Gratidão. Faça um inventário de riquezas intangíveis. Mais pra frente, em outro vídeo, a gente vai falar desse inventário. Tá entendendo, gente? Como é que a gente faz tudo errado? E o cara que virou um best-seller até na época da guerra ainda tá sendo uma lenda. Espero que você tenha gostado. Se você não viu os 2 vídeos anteriores, porque essa é a parte 3, eu recomendo você voltar para você entender e começa a pegar um caderninho, anota algumas palavras-chave do que eu tô falando aqui, o que o teu subconsciente conectou, porque aí você muda, você vira chave, você faz uma programação neurolinguística na sua mente e começa a ser um padrão de verdade. E aí você começa a obter bons resultados. Um grande abraço.